Programa Vida Mais. Oferecimento. Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed. Saúde fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483. Domingo 15 de fevereiro de 2026 e olha só, o meio do carnaval, a gente está aqui mais uma vez na sua casa, começando mais um programa Vida Mais, aqui pela Band, pela TV Band Piauí, todos os domingos o nosso encontro aqui já é confirmado, de 7 às 8 da manhã. E não é porque é carnaval que a gente não tem que falar do nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde. Essa que é a sua dose semanal de informação e de cuidado. E esse nosso encontro vai até às 8 da manhã. E aqui a gente fala de muitos temas. A gente fala de saúde aqui, sim, lógico, é o tema principal desse nosso encontro aqui. Mas a gente também fala sobre mercado de trabalho, sobre gestão, sobre ensino médico, sobre, enfim, todo o universo da saúde, que é de fato um setor da nossa sociedade que movimenta muito a economia como um todo, mas acima de tudo, trata de vida, trata de saúde, de bem-estar, e é por isso que esse espaço aqui dentro da TV Band Piauí existe. É o seu programa dentro da TV para a gente falar realmente de saúde, e aqui eu começo esse programa agradecendo mais uma vez a própria Band, a TV Band Piauí, a ForLive como produtora, a Ravena, a Keren, a Maria Tereza, o Kerle, a Sávia, enfim, todos aqueles que fazem com que esse programa chegue na melhor qualidade possível para a sua casa. Se você está chegando por aqui agora, nesse meio de carnaval, eu sou o Joserlano Souza, sou médico aqui em Teresina e dentro desse projeto a gente está aqui para somar, para poder entrar na sua casa e trazer temas que são relevantes. Porque nem sempre aquela informação que a gente precisa, com a melhor qualidade possível, a gente vai achar fácil na internet ou em qualquer rede social. Mas aqui dentro você tem os melhores profissionais para falar, e falando disso, eu coloco aqui o número da nossa produção, do nosso WhatsApp, para que você entre em contato com a gente. Faz uma selfie sua, diz que está assistindo o programa, sugere um tema que você quer que seja falado aqui dentro do Vida Mais, sugere um profissional, um médico, uma médica, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, enfim, aquele profissional que você quer que esteja comigo aqui dentro do estúdio, aqui na Core Clínica, que esse profissional também possa vir, você pode sugerir aqui no nosso número de WhatsApp. E aqui eu coloco agora o nosso YouTube, porque como o nosso canal oficial lá dentro, você tem acesso a esse episódio na íntegra. Daqui a pouquinho você vai ter todo esse episódio lá dentro do YouTube, mas todos os outros episódios anteriores. Esse é o nosso programa de número 39. E perceba, imagine a quantidade de temas que já foram importantes falados aqui dentro desse espaço. E lá dentro do YouTube você tem todo esse histórico e também os episódios futuros estarão todos lá. No nosso programa de hoje, como temas principais, você sabe que aqui a gente fala dos temas mais variados possíveis, mas nesse programa de hoje nós temos duas entrevistas importantes, porque apesar de ter vários outros momentos, como os quadros, como cobertura de eventos, o foco principal do nosso programa são as entrevistas. E hoje, das nossas duas entrevistas, nós temos a Érica Linhares, ela que é educadora física, treinadora, e vai falar aqui pra gente sobre esse período de carnaval, como que a gente pode manter a atividade física. Se você é daqueles que já treina todos os dias e de repente em um momento de pausa como esse do carnaval, ou em umas férias, ou por um período da vida que não consegue se deslocar até uma avenida, até uma academia, um clube, você vai perceber nessa entrevista com a Érica como no dia a dia você pode aprender também a se exercitar e manter a sua qualidade de vida. A nossa segunda entrevista, nós falaremos aqui de um tema também que é fundamental, de fundamental importância. Bom, 1/3 da nossa vida a gente passa, teoricamente, dormindo. Então imagina a importância que tem esse momento, o quanto que a gente precisa debater, discutir e aprender cada vez mais com quem estuda sobre o tema sono. E por isso o professor Renato Mendes estará com a gente aqui no estúdio daqui a pouquinho também, falando sobre o lançamento do seu livro, O Sono Nosso de Cada Dia. Ele, juntamente com a doutora Deise, que é uma fisioterapeuta também estudiosa do tema, e a Associação Brasileira de Sono Regional Piauí, coordenada por eles, fez esse incentivo para que também pudesse ser lançada essa obra, e você vai conferir daqui a pouquinho essa entrevista com a gente aqui no estúdio. Como matéria especial, nós temos um tema sobre ansiedade na infância, na adolescência, e por isso
que essa é uma matéria que também a gente fez com muito gosto. A nossa repórter Maria Tereza esteve fazendo essa cobertura e daqui a pouquinho você vai ter todas as informações. Porque o nosso Vida Mais está só começando. E a gente vai agora para o nosso quadro Coração 5.0, que já é um quadro já consagrado dentro das redes sociais. Você que já me acompanha lá, e eu coloco aqui agora, @joserlano_souza, para que você possa me seguir também nas redes sociais e que a gente possa manter esse contato contínuo, e não só nesse domingo aqui, porque o Vida Mais é uma continuidade do que nasceu lá dentro das redes sociais. E o Coração 5.0, lá dentro eu falo de prevenção de doenças do coração e tudo aquilo que eu acho relevante para que a gente possa, de fato, também viver muito mais. Mas porque teve aquele pezinho dentro da rede social, esse projeto virou muito mais amplo e a gente está aqui dentro do Vida Mais. Mas a gente não poderia deixar de trazer esse espaço para que outros profissionais pudessem trazer sempre a informação, a sua experiência e os cuidados que a gente tem que ter no nosso dia a dia. E por isso eu convido aqui a doutora Tainara Gregório, que vai falar sobre cuidados com a pele e esse tema que é tão importante e a gente precisa de um profissional como ela aqui. Doutora Tainara, seja bem-vinda ao Coração 5.0 e traga essas informações para a gente. Quando a gente fala em harmonização facial, muita gente já imagina aqueles procedimentos exagerados ou que deixam o rosto artificial, mas a harmonização bem feita é justamente o oposto disso. Ela serve para valorizar os traços naturais, equilibrar o rosto e melhorar a aparência de forma sutil. A pergunta mais comum que eu recebo no consultório é: por onde eu começo? Hoje eu quero explicar como a harmonização pode ser feita de forma segura, individualizada e com resultados naturais. A harmonização facial não é um procedimento único. Ela é um conjunto de técnicas que tem como objetivo equilibrar o rosto como um todo. Cada pessoa tem um formato facial, proporções e necessidades diferentes. Por isso, não existe um rosto padrão ou um protocolo igual para todo mundo. O primeiro passo é sempre a avaliação. É nela que a gente avalia simetria, volume, flacidez, qualidade da pele e as queixas do paciente. Dentro da harmonização, alguns procedimentos são mais comuns. O ácido hialurônico, que ajuda a devolver o volume, contorno e sustentação. A toxina botulínica, que suaviza linhas de expressão e previne rugas. Os bioestimuladores, que estimulam a produção de colágeno e melhoram a firmeza da pele. E os fios de PDO, que auxiliam no efeito de sustentação e estímulo de colágeno. Cada técnica tem a sua função e o seu momento certo. Nem todo mundo precisa de tudo. Um erro muito comum é achar que a harmonização é só preencher. O excesso de produto pode pesar o rosto e tirar a naturalidade. Outro erro é fazer procedimentos sem uma avaliação completa. A harmonização é um processo, não algo que precisa ser feito tudo de uma vez. Os procedimentos ajudam muito, mas eles não funcionam sozinhos. Uma boa rotina de cuidados com a pele potencializa e prolonga os resultados da harmonização. Proteção solar, hidratação adequada e cuidados diários fazem toda a diferença na durabilidade do tratamento. É como cuidar do corpo, não adianta fazer um procedimento e abandonar os cuidados depois. Quando a pessoa se incomoda com algum detalhe no rosto, quando sente que perdeu volume ou definição, ou quando quer melhorar a aparência de forma segura e orientada. O ideal é procurar um profissional habilitado. Isso evita exageros, frustrações e resultados que não combinam com o paciente. A harmonização facial não é sobre mudar quem você é sobre realçar o que você já tem de melhor. Com avaliação correta, técnica adequada e cuidados contínuos, os resultados ficam naturais, seguros e elegantes. Esses cuidados de pele que você viu aqui com a doutora Tainara, porque faz parte dentro do Vida Mais da gente ter os temas mais variados possíveis que trazem essa qualidade de informação que você só tem aqui dentro do Vida Mais. Por falar em qualidade de vida, hoje, 15 de fevereiro, estamos no meio do carnaval, e a gente tem que continuar falando disso, falar de atividade física, como nós falamos aqui no começo do programa. E por isso recebemos aqui a educadora física Érica Linhares. Ela que trabalha diariamente com isso e ela escuta todo dia, né, Érica, as nossas mais variadas desculpas para não fazer atividade física. Vamos falar muito disso aqui, mas primeiro, Érica, se apresenta aqui para dentro do nosso telespectador que está aqui no Vida Mais. Olá, tudo bem? Eu sou Érica Linhares, sou treinadora. Estava conversando com o doutor que antes de ser treinadora, trabalhei durante muito tempo na enfermagem. Então já sei como que é essa rotina, né, da área médica, uma rotina muito cansativa. E hoje eu trabalho especificamente com a saúde, cuidando de vidas, transformando vidas através do movimento humano. Isso é importantíssimo, Érica, porque a gente defende diariamente aqui dentro do Vida Mais e na nossa atividade profissional também
a importância da atividade física. E que bom que, teoricamente, a sociedade está começando a entender a importância disso, se conscientizando, quer seja indo para uma academia, para uma praça, para uma avenida. A gente tem visto aqui todos os fins de semana, sobretudo todos os dias, mas principalmente no fim de semana, nossas avenidas cheias, né, de pessoas praticando corrida, atividade física, e isso é bom. Mas ainda tem muita desculpa. Nessa sua caminhada já trabalhando como treinadora, como educadora física, qual a sua percepção a respeito disso? As pessoas de fato têm se cuidado mais? Bom, hoje realmente as pessoas elas têm se cuidado mais. A gente vê hoje os índices, né, de pessoas que procuraram realmente ter mais qualidade de vida através do exercício físico. A corrida, por sinal, eu também sou corredora, já corri 2 meias maratonas. Então, assim, a corrida tem crescido muito, né? Aqui, tanto aqui em Teresina, demais na Marechal. Então, assim, as pessoas realmente elas têm mais consciência dessa qualidade de vida, porque elas entendem que eu preciso treinar, eu preciso me exercitar, porque eu preciso viver mais. Sim. A gente precisa de massa muscular para a gente viver. Você, como cardiologista, com certeza fala todos os dias isso para os seus pacientes. Eu sempre falo que a constância, ela não é uma linha tênue, né? Então, assim, você tá aqui, aí você volta, mas você não pode desistir. E você tem que colocar como prioridade, né? Então, se você tem um horário de 7 horas da manhã para treinar, então você vai treinar às 7 horas da manhã. Porque eu convivo com muita desculpa no dia a dia. Você também? Demais. Tem aluno que vai lá e faz aquela matrícula, e aparece 2, 3 dias e some. Tem? Tudo é desculpa para não ir não ir treinar, mas eu tô lá, mandando mensagem, venha treinar, você quer viver mais? Eu digo, você quer viver mais? Você tem que treinar. Porque quando a doença vem, a gente vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Então, por que esperar, né, chegar esse momento? A gente tem que... No dia a dia, Érica, uma pergunta muito comum para mim é a seguinte: doutor, então quer dizer que eu estou liberado para fazer atividade física. Qual a melhor atividade física para mim? E muitas vezes, lógico que isso varia muito, essa informação, mas para você que trabalha com um aluno que chega lá e tem várias opções de atividade física, que ele vai tentar se identificar aquilo ali. Como é que você ajuda na escolha da melhor atividade física para determinado tipo de aluno? Não vou chamar de paciente. Pronto, eu sempre falo que a melhor atividade física para as pessoas é a que se encaixa ali na rotina dela. E eu sou muito a favor da academia, da musculação, porque realmente a gente precisa entender que músculo é vida, a gente precisa ter músculo para a gente, né, viver e sobreviver. Mas assim, Érica, eu não gosto da musculação. Vários alunos chegam para mim, hoje eu só atendo um público de mulheres, chegam para mim e falam, Érica, eu não gosto da musculação. Eu tenho uma pós, né, em saúde da mulher e também tenho um curso de treinamento funcional, que é o CFSC, que é de certificação internacional, e é um curso de força e condicionamento. Então, assim, é um treino um pouco mais dinâmico. Então, assim, eu sempre adapto o treino de acordo com o que o aluno gosta. Às vezes tem uma aluna que diz assim, Érica, eu não gosto de fazer esses exercícios funcionais, mais livres. Então, a gente vai ali adaptando. Mas eu explico também o porquê que é importante o exercício livre. Mas, Érica, eu não gosto de academia de jeito nenhum. Então, o que você gosta de fazer? Ah, não, Érica, eu gosto de luta. Então, você vai fazer uma luta. O importante é você se exercitar. Sim. E, atualmente, a Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, né? Com certeza. E a população, e muitas vezes a pessoa diz, mas eu não tenho tempo, que às vezes é a desculpa principal, de fato. E você falou uma palavra que é fundamental, que é prioridade. E tempo é questão de prioridade. Então, assim, 30, 40 minutos por dia, todo mundo consegue. Deixar ali uma sacolinha no carro, já de repente no meio da atividade profissional, você passa lá e se cuidar. E é tão bom, né? Porque a gente se sente tão revigorado, preparado para o dia, bem-estar físico, emocional, mental. Hoje em dia, e eu falo muito para as minhas alunas, eu sempre digo, olha, se você quer ter qualidade de vida na sua casa, com os seus filhos, com o seu esposo e no seu trabalho, eu sempre até brinco, eu falei, mulher, tu não quer ganhar mais dinheiro, não? Pois você tem que treinar. Por quê? Porque você vai ter mais disposição. Imagina só, você chega em casa no final do dia para brincar com seus filhos, quem tem filho pequeno. Se você não tiver ali disposição, se você não tiver saúde, você não vai conseguir, porque criança tem energia. A mesma coisa o seu marido, a mesma coisa no seu trabalho. Então, assim, você vai ganhar mais dinheiro, porque você vai conseguir trabalhar melhor, com mais vigor. A gente vai chegar nesse nível, Érica, de cada vez
convencer mais pessoas. Vamos Cada um sim. fazendo um pouquinho, a gente vai conseguir conscientizar mais. No dia a dia, também assim, a gente está aqui no meio do carnaval e a gente quer falar sobre isso também. Lógico que aquelas pessoas que já mantêm uma atividade física regular, às vezes em uma pausa maior dessa aqui prolongada, 5 dias, 6 dias para alguns mais, para outros menos, muitas vezes sai um pouquinho da rotina. Qual é a melhor forma da gente se preparar para um momento, ou sei lá, às vezes um momento de férias, alguém que viaja? Como é que a gente pode se preparar para não perder a rotina de atividade física? A primeira coisa, quando você fazer sua mala, você coloca seu tênis e a sua roupa de treino. Porque no momento, enfim, assim, tipo, você sai realmente da sua rotina ali, você vai para uma festa, você come mais, mas eu tenho certeza que dá ali para você tirar 15, 20 minutinhos. A Érica não tem academia, vou fazer uma caminhada, vou correr. Ali se você vai para uma praia, ainda corre melhor porque corre ali na orla, né? Você pode fazer ali um treinozinho funcional, um fubarezinho, um treino de corpo inteiro, um agachamento, um polichinelo, fazer um skipzinho, suar, liberar a endorfina, deixar o corpo mais leve para você poder aproveitar o restante de dias de folia. E nem sempre precisa obrigatoriamente ir para dentro de uma academia. Não, Você de falou jeito atividades que sozinho mesmo... Você pode fazer aqui, ó, eu sempre falo que é um tênis, a roupa de academia em 1 metro quadrado, você consegue fazer. Já, vai tirar essa desculpa também, né? Com certeza. E assim, os cuidados no dia a dia. Tem perfis de pessoas que durante o carnaval vão brincar um pouco mais, de repente vão fazer uso de bebida alcoólica numa quantidade maior, outros vão repousar mais, mas de forma geral, para quem gosta de curtir a folia, para quem gosta de participar, eventualmente de dormir menos, quais as principais recomendações para que mantenha o bem-estar, para que mantenha, enfim, para que diminua a ressaca propriamente dita, para que possa se hidratar melhor? Qual a recomendação para esses dias de folia? Bom, é importante a hidratação, né? Manter a hidratação. Não também botar o pé na jaca 100%. Se você ali comer algo mais ali pesado à noite, durante o dia você vai ali dosando, come bastante fruta também, porque isso também é muito importante. E faz um treino rápido, que aí vai tendo a contenção de danos. E a hidratação é o principal. Você falou hoje, Érica, que se dedica também a treinar mulheres. Sim. Qual o perfil principal, independendo da faixa etária, qual é a sua recomendação hoje? E assim, é um nicho importante que você trabalha, porque ao longo do tempo a sociedade vai mudando e a mulher também, no meio da sociedade também, nas últimas décadas, hoje é uma mulher que tem muito mais atividades, que tem uma sobrecarga profissional maior, uma sobrecarga também emocional maior e que naturalmente o corpo sente isso também. Que tipo de faixa etária que você trabalha mais e como que você identifica as principais atividades para uma mulher de 20 anos, eventualmente para uma que está na adolescência ainda, ou para uma senhora que tem um outro estilo de vida? Como é que no dia a dia hoje você foca o seu trabalho para que ajude essas mulheres em diferentes faixas etárias? Pronto. Eu atendo desde a adolescência, tenho alunas adolescentes, até alunas de 68, 69 anos. Eu adapto, né, de acordo com a idade e de acordo ali com a capacidade física delas. De fato, é a musculação, né? Eu trabalho dentro da academia e vejo o quanto que é importante, principalmente ali nessa faixa etária de 40 mais, começa ali a menopausa. Hoje em dia a gente sabe que muitas mulheres sofrem com alguns problemas hormonais, né, endometriose, adenomiose. Eu tenho muitas alunas assim também. E eu sempre ressalvo que é importante, né, a atividade física, principalmente a musculação, porque realmente ela vai reduzir a inflamação. Você realmente vai conseguir ali ter mais qualidade de vida e até às vezes reverter o quadro quando se fala da endometriose. De endometriose, Érica, e desculpa, e também fibromialgia. Fibromialgia, tem uma aluna que tem fibromialgia também. E que por mais que hoje os reumatologistas, a medicina, enfim, todos que estudam essa condição também tentem avançar, mas a gente sabe que a fibromialgia muitas vezes tem um lado emocional também demais, que impacta nisso e que o corpo sente, né? Quem tem fibromialgia às vezes acorda 100%, sem nada. E tem dia que não quer levantar da cama. Mas é porque a gente sabe, doutor, eu lido muito com isso, como eu só lido com mulheres,
como você até falou, né? A atividade, de fato, a atividade física, ela não só é bom para o corpo, né? Então, assim, eu trabalho nessa vertente de entender que nós somos uma tríade, né? Nós somos corpo, mente e espírito. Então, assim, eu preciso ter esses 3 pilares ali alinhados, mas a atividade física, eu sempre digo que ela realmente ela é vida e salva vidas. Eu hoje faço musculação, mas eu detesto musculação. A grande verdade é que, assim, não é uma atividade tão... Porque comparado com o futebol, que eu tenho 2 vezes por semana, que aí tem amigos, a gente também, enfim, corre, tem um cardio ali importante, mas a musculação é você e você mesmo. Então depende de muita intenção de fazer atividade física. E por que eu faço hoje também? Porque é assim, a gente... nem sempre a gente consegue escolher só o que a gente gosta. Mas quando a gente tem 15, 20, 30 anos, o corpo vai dando um jeito. Mas depois... Depois dos 40, aí é dor na coluna, dor nas costas. Filha, aí você começa com tudo. Quadril. Então, assim, ou é você que se vira para poder chegar bem lá nos 60, nos 70 e daí para frente, ou a gente vai sofrer com muitas dores ao longo do tempo. Né? Você então, tem que escolher, né? Se você cuida da saúde ou se você vai cuidar da doença. Da doença. E todo mundo quer viver muito, né? Demais. É importante a gente manter essa consciência e, naturalmente, você se adapta. Porque mesmo você fazendo uma atividade física que você não gosta, naturalmente, com muito pouco tempo de atividade, você vai sentir o efeito disso, o efeito sempre benéfico. Acho que não vai atrapalhar em nada. E, naturalmente, no meio de um período desse aqui, como o Carnaval, a gente até pode se distanciar um pouco daquela presença física lá, de reencontrar as pessoas, ou ir mesmo no clube, numa academia propriamente dita. Mas como você falou, em casa, se você está em casa no Carnaval, dá para você fazer sua atividade. Relembra algumas coisas, não é isso, professora? Que faz na academia, que dá para fazer em casa? Dá demais, eu sempre digo. É tudo aquilo que você faz repetidamente se torna um hábito. Então, assim, você vai viajar, você não pode deixar esse hábito de lado. Eu sou assim, quando eu viajo, a primeira coisa que eu coloco, posso ir para qualquer lugar, coloco meu tênis, coloco a minha roupa de treino, porque eu sei ali que eu vou ter um tempinho, nem que seja ali 15, 20 minutinhos, eu vou fazer minha atividade física, que é importante. Como é que começou a história de entrar, de correr e de fazer até meia maratona, como você falou? Bom, a corrida, eu comecei porque eu fui diagnosticada com TAG, né, com transtorno de ansiedade generalizada em 2018. E aí a médica falou pra mim, olha, Érica, você vai ter que fazer uma atividade que você consiga liberar ali mais endorfina, que você consiga realmente ter uma adrenalina a mais e tudo, pode ser uma atividade em grupo. E aí foi quando eu comecei ali no mundo da corrida, né, uma assessoria pequena com os amigos, eu já fazia educação física, né, eu era acadêmica. E eu me apaixonei pela corrida, então assim, me curei da ansiedade, hoje em dia não tenho mais, tenho uma ansiedade normal, porque a gente tem, né? Sim. Mas de fato a corrida ela salvou a minha vida, assim, a corrida realmente ela tem sido transformadora, não só na minha vida, mas eu tenho certeza que na vida também de outras pessoas, e se você tiver a oportunidade, corra, porque correr é vida. Que bom, Érica, então assim, o espaço nosso aqui do Vida Mais, a gente fala de promoção de saúde, fala de tudo isso, mas é importante a gente deixar sempre essa mensagem de que as pessoas precisam mudar estilo de vida, sabe? Eu trato diariamente aqui, a gente sempre comenta e repetidamente, porque o espaço da TV é para a gente falar de prevenção, a gente trata as doenças que mais matam no mundo. Então, doenças do coração e cerebrovasculares, são 1.200 mortes todos os dias no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. E grande parte disso, o Ministério da Saúde agora recentemente publicou o aumento da quantidade de obesos que tem no Brasil. Hoje, lógico que tem tratamentos promissores, muita gente falando de caneta emagrecedora, achando que tem mágica para isso, mas no fundo, a sensação que a gente tem como profissional de saúde, e você também, é que o emagrecimento, o bem-estar, a qualidade de vida, ele não é com a boca, não é com a mão, não é só com a minha escolha do que eu vou comer. É minha escolha de vida, naturalmente. E assim, como você percebe o dia a dia de pessoas que antes eram até resistentes a fazer uma atividade física, começaram a fazer e de fato se empolgaram e estão assíduas dentro da atividade física. No dia a dia é comum você perceber isso. Alguém que é muito relaxado, que tem muitos fatores de risco, que é obeso, que é sedentário, que fuma, que dorme pouco, que tem, sei lá, diabetes, hipertensão. E de repente começa uma atividade física e vê que aquilo ali, de certa forma, foi transformador na vida dela. Porque de fato você muda a realidade, né? Eu tenho vários amigos que eram obesos. Eu tenho um exemplo na minha casa, né? Eu, meu esposo e a minha filha. Então, assim,
eu sou personal, meu esposo também é. E a minha filha hoje, ela treina também. Então, assim, eu sempre digo que é tudo aquilo que você vê uma mudança. Então, assim, uma pessoa que é obesa, ela começa a fazer atividade física, ela vai começar a emagrecer. Se ela é hipertensa, ela vai começar a ter ali uma qualidade de vida melhor. Se ela é diabética, né? A gente vai ver ali que a glicemia vai começar a estabilizar. A pressão, você vai ter mais qualidade de vida. Então, assim, você vai ter mais disposição. Porque, falando mais especificamente para uma pessoa que é obesa, né? Ela tem ali algumas limitações. Então, quando ela passa a começar a ter liberdade, sempre falo que liberdade, ela começa a se sentir melhor. E ela tá vendo que aquilo tá fazendo bem para a vida dela, então, com certeza, ela vai querer continuar. Que bom, Érica Linhares, treinadora, educadora física, que esteve com a gente aqui no Vida Mais. Tem um espaço aqui pra gente. Eu falo isso repetidamente. Esse é o espaço da TV Piauiense pra gente falar de saúde. Então vai ter um evento, vai ter uma corrida, a gente está lá também cobrindo e temas como que você trouxe aqui é o nosso motivo principal. Seja sempre bem-vindo ao nosso Vida Mais e obrigado pela presença. Obrigada. E você segue aqui com a gente no Vida Mais. Vamos pro nosso intervalo rápido e já a gente volta. Imagine um curso de medicina que oferece experiências reais de cuidado desde os primeiros períodos. Existe, é o Unicet. O Unicet tem a maior diversidade de práticas acadêmicas do Norte e Nordeste do Brasil. Tem na sua estrutura um complexo ambulatorial, hospital e maternidade Santa Fé e um centro integrado de saúde próprios. E vem aí o Rancho Unicet, que vai integrar ensino, pesquisa, extensão e inclusão. Vestibular de Medicina Unicet, provas 18 de janeiro. Cada nascimento é o início de uma nova história, um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito ao acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta com o nosso Vida Mais aqui nesse domingo de carnaval. Acabamos de ter entrevista aqui com a nossa treinadora Érica Linhares, falando sobre atividade física no carnaval. E a gente segue por aqui, porque tem muito mais Vida Mais ainda. Eu quero relembrar você o que eu falo aqui todos os domingos. Você precisa conhecer, você que é gestante, que pretende ter uma gestação da forma mais segura, mais tranquila e mais agradável possível, você precisa conhecer o cartão especial gestante do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Porque através de uma rede de benefícios, uma rede de parceiros, você tem acesso a muitos serviços diferenciados que vão fazer com que sua gestação seja mais segura. Você que vai ser mamãe, mas para você que vai ser papai também, toda a família que vibra com esse momento especial e único que é a chegada de um filho, é a chegada de um neto. Então, portanto, mamãe, você gestante, conheça o cartão especial gestante do Centro Hospitalar e Maternidade de Santa Fé. Bom, a gente comenta muito aqui, todos os domingos, sobre saúde mental, sobre o quanto que é importante a gente manter hábitos saudáveis para que a gente possa
enfim, passar pelos momentos de dificuldade da nossa vida da forma mais tranquila, se é que a gente pode dizer assim, ou da forma mais acompanhada para, em alguns casos, e em certas situações, que também seja tratada. E quando a gente fala de ansiedade, de estresse, de situações emocionais mais relevantes, uma preocupação a mais que a gente tem também é na faixa etária da adolescência. Então, pensando nisso e na relevância do tema, a Maria Tereza preparou uma reportagem especial para falar sobre ansiedade no período da adolescência. Veja essas informações, confere com a gente a matéria desse tema que também é muito importante e a gente fez questão de trazer aqui para dentro do Vida Mais. Ansiedade na adolescência. Confere. O Vida Mais está aqui hoje no espaço Conecta Saúde com a psicóloga Thaís Menezes para a gente conversar sobre adolescência e ansiedade. Thaís, um tema muito pertinente, que traz aí diversas nuances para a gente saber hoje esse adolescente e a ansiedade andam lado a lado. Com certeza, um tema bastante atual, que a gente precisa estar atento, que a gente precisa estar buscando orientações e certamente ajudar esses nossos jovens atualmente. Thaís, quais são os principais fatores que têm contribuído para o aumento da ansiedade entre os adolescentes hoje? Nós acreditamos que o uso excessivo de telas tem sido um gerador de ansiedade na comparação ali dos corpos, da autoestima, dessa autoimagem. A gente entende também que esse ambiente familiar tem mudado bastante e também as questões de uma autocobrança por um alto desempenho nas escolas, nos resultados, e isso tem trazido certamente esses sintomas que muitas vezes não ficam ali de uma forma muito comedida, vai evoluindo para patologias mais severas. É importante a gente diferenciar que a ansiedade nos prepara para algo, então ela é benéfica. Agora, quando ela passa a atrapalhar no dia a dia, alteração do sono, alteração do apetite, alteração das atividades nas quais já tinha ali uma possibilidade de desempenhar de forma satisfatória, é importante estar alerta. Nos adolescentes acontece muitas vezes uma agressividade ou uma introspecção, acontece uma insônia, acontece uma evitação das atividades que já fazia, acontece a vontade de ficar um tempo dormindo mais e evitação social. Então são sinais importantes para a gente perceber que aquele adolescente precisa de ajuda. De que forma aí o uso excessivo das redes sociais e as telas impactam a saúde emocional desses adolescentes? Tem sido nos fatores mais fortes atualmente. Nós orientamos as famílias, as escolas, para estar atento a esse uso excessivo. São uma geração da era digital, mas a gente precisa entender que lá nas redes sociais é uma realidade que nem sempre está compatível com a realidade desses jovens. Então há uma comparação ali com a vida, com as postagens, com os likes. E na adolescência há a construção da personalidade, da autoestima, da autoimagem. E essa comparação é perversa muitas vezes. E por não ter uma maturidade ainda psicológica e biológica, eles terminam trazendo essa internalização e um sofrimento psicológico maior. Thaís, qual o papel da família no acolhimento da ansiedade e o que os pais devem evitar fazer nesse processo? A família é fundamental. A gente que trabalha com adolescentes, a gente precisa estar trabalhando também com essas famílias, que é o que a gente chama de orientação parental. Então, muitas vezes as famílias estão adoecidas, por isso que a gente precisa orientá-las, muitas vezes até sugerir psicoterapia para as famílias, porque muitas vezes reforçam esse comportamento de autocobrança, de ansiedade, de alto desempenho desmedido. Então, as famílias precisam participar do processo também. Que tema fundamental que a gente falou aqui. A gente vai insistir muito nisso. Independente do mês de janeiro branco que nós passamos, mas saúde mental é um tema que todos os domingos nós vamos falar muito aqui e você pode conferir aqui esse tema, especificamente dentro da faixa etária da adolescência. Você que tem um sonho de se tornar médico, dentro daquela expectativa que você sempre teve, você precisa fazer o curso de medicina na Unicet. É o centro universitário que tem mais de 27 anos de tradição e aqui a gente tem um ensino fundamental com as disciplinas mais básicas do curso de medicina, mas também o que a gente chama hoje de novas habilidades, ou as soft skills, onde a gente precisa estudar inteligência artificial, empreendedorismo, marketing e tudo aquilo para que você se torne o médico, a médica, o especialista preparado para o mercado. Essa formação completa você tem aqui na Unicet. Falando sempre em qualidade, em promoção, de saúde e tudo aquilo que a gente precisa
rediscutir muito aqui dentro do Vida Mais, nós vamos para mais um quadro Coração 5.0. Nós anunciamos aqui no começo do programa que daqui a pouquinho nós teremos a entrevista com o professor Renato Mendes, lançando um livro, Sono Nosso de Cada Dia, que vai trazer a importância dessa temática. E mantendo esse mesmo tema, nós temos agora a doutora Artemis, que também vai falar um pouco sobre o tema sono aqui pra gente. Mas antes disso, de chamar o quadro Coração 5.0, eu quero relembrar a você que, além do meu perfil, Josserlano Souza, lá nas redes sociais, você pode acompanhar a gente aqui no @Programa Vida Mais. Esse é o perfil mais novo agora do programa e que aumenta o nosso contato, o nosso relacionamento. Siga os principais cortes, os principais momentos da entrevista estão aqui dentro do perfil @Programa Vida Mais. Falando de sono, vamos falar ainda até o final desse programa sobre isso e eu quero chamar agora a doutora Artemis para participar aqui do quadro Coração 5.0 sobre o tema sono. Meu nome é Artemis Moreira e há 8 anos eu foco na medicina funcional, na longevidade, na prevenção e promoção de saúde. Hoje nós trazemos um ponto tão importante no nosso dia a dia que chama sono. Durante muito tempo nós achávamos que o sono ele estava atrelado a uma maior ou menor produtividade, não é verdade? Se você dormir pouco, eu produzo mais. Mas hoje é muito real o declínio que muitas pessoas têm vivido, não só retardo na diminuição de foco, de memória, mas também relaciona-se a uma piora na imunidade, no comprometimento de outras funções hormonais e orgânicas, porque o sono interfere na sua imunidade. A melatonina é um hormônio produzido no cérebro para garantir a qualidade do sono. E você sabia que a melatonina, ela é produzida num ambiente mais escuro? Ela deixa de ser estimulada quando você usa telas, luz branca antes de dormir, né? Quando você realmente não prepara o ambiente e também quando você não se prepara para ter uma boa noite de sono. Esse preparo tem a ver com a sua alimentação. Então, a alimentação, ela tanto vai proporcionar que você, ao melhorar a digestão, ou seja, não sobrecarregar o seu sistema digestivo com alimentos pesados, mas também ela vai proporcionar um aumento na produção da melatonina quando você tem alimentos corretos. É claro que não são só alimentos. Prepare o ambiente para você dormir. É necessário que o quarto esteja em um blackout total para favorecer essa produção. Outra coisa é você se aquecer, deixar um ambiente mais agradável para o corpo, ok? Então, eu espero que todas essas informações contribuam para que você tenha uma boa noite de sono e melhore a sua saúde. Esse foi o nosso Coração 5.0 e a gente dá continuidade aqui ao nosso Vida Mais, como nós anunciamos aqui no começo do programa, também como entrevistado hoje e de um tema super importante, porque a gente fala aqui todos os dias, na nossa vida profissional como um todo, e aqui no Vida Mais todo domingo a gente fala que quem mais tem doença do coração especificamente é quem tem mais problema, é quem tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, quem fuma, quem é obeso, quem é sedentário, quem tem história na família, quem tem estresse, idade. E eu deixei esse último aqui por último, porque é o tema, o 10º aqui é o tema da nossa entrevista agora, que é o sono, a qualidade de sono ruim. E para isso a gente recebe aqui no Vida Mais o professor Renato Mendes, ele que está lançando um livro exatamente sobre esse tema, devido à sua importância, psicólogo, professor da universidade, não é isso, professor? Isso mesmo. Aqui é o nosso Vida Mais, a gente está aqui falando de saúde para as pessoas e, por favor, professor Renato, se apresenta então para a gente. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço, tá? Uma satisfação estar aqui, falar com todos vocês, tá? Com os teus telespectadores. Na verdade, nós fazemos parte da Associação Brasileira do Sono, Regional Piauí, tá? Existe a associação a nível nacional e nós fazemos parte da Regional Piauí. Então, um grupo de colegas nos reunimos, sempre a Semana Nacional do Sono é em março. Nesse ano já tem aí, a partir do dia 10 a 14 de março, tem aí toda a culminância das atividades relacionadas ao sono. E
que a gente pensou? Eu lá, muitos meus intrigares na minha cabeça, né? Até então. Março, a Semana Nacional do Sono. Dezembro, tem o Congresso Brasileiro do Sono, sempre em alguma capital do Brasil. E aí, o que nós... Não, a gente tem esse gap, tem essa lacuna, tem esse espaço aqui. E eu resolvi, vamos fazer ciência, vamos colocar em prática aquilo. Juntamos, nós, enquanto Associação Brasileira do Sono Regional Piauí, vamos fazer um livro. E aí nasceu O Sono Nosso de Cada Dia, tá? Um resgate histórico e atualizações científicas. Então o livro ficou bem feito, ficou legal. Vale ressaltar, José Orlando, que é a primeira obra relacionada a sono do estado do Piauí. Então essa nós colocamos como essa primeira, registramos, tá? Essa primeira obra, a importância da qualidade desse sono. Eu tenho certeza, eu disse, não, enquanto cardiologista, certamente você faz essa pergunta para os seus pacientes, como é que está o seu sono? É vital, é importante. Né? Aqui a linguagem desse livro não é aquela linguagem acadêmica, aquela linguagem, sim, assuntos rebuscados, que fizemos uma atualização científica. O Dr. Eric Otorrino fez uma relação da questão da rinoplastia, né? Orientando as pessoas dessa importância, desse dormir bem e do ronco. E duas médicas, colegas suas, Isadora Ribeiro e Isadora, tá? Juntaram, Luciana Almeida e Isadora, tá? Juntaram e falaram sobre a questão da religiosidade. A importância da religiosidade também, sem levantar nenhuma bandeira para nenhuma religião, mas o processo da religiosidade na qualidade desse sono, que isso também influencia. No primeiro capítulo, no qual eu escrevi com o psiquiatra Samuel Bevilacqua, a gente disse, vamos falar sobre a psicoeducação, a importância de mostrar para essas pessoas que temos a higiene do sono, a importância dessa higiene do sono, tá? O que nada mais é do que mudança de hábito, técnicas de modificação do comportamento simples, hábitos simples que a gente tem. Certamente quando chegam no seu consultório, se tiverem passado por um psicólogo ou por um psiquiatra habilitado relacionado a esse sono, você vai perguntar, a sua higiene do sono está tranquila? E essas orientações a gente coloca no livro. Você encontra na livraria, Entre Livros, tá disponível. Na própria Universidade Federal, na biblioteca da Universidade Estadual, Universidade Federal, certamente você encontra. E detalhe, quando nós fizemos o livro, pela editora Atena, nós colocamos aberto, o acesso aberto. Então, se você clicar www.editoratena e procurar o Sono Nosso de Cada Dia, certamente você vai encontrar o livro disponível para baixar, para ler, para fazer a divulgação de modo geral. Que bacana, professor. E principalmente porque um terço da nossa vida a gente passa dormindo. Pelo menos é para passar. Certamente. Pelo menos é para passar. Então, como é que um terço da minha vida eu tenho que me dedicar a essa atividade, que é uma atividade natural, fisiológica, né? E como que às vezes a gente não vai cuidar disso? E muitas vezes é o que você falou, porque parece que são hábitos mais simples de como ter uma melhor higiene, alguns conhecimentos mais básicos que as pessoas podem até saber, mas muitas vezes o nosso comportamento como sociedade, como ser humano, nos afasta um pouco disso, né? Mas aí como você tem percebido isso? Eu sempre questiono, por que nós nos preocupamos tanto? Daqui a pouquinho, o meu celular, a bateria vai arriar, vai acabar. E aí, quando está ali 15%, 10%, a preocupação nossa é excessiva de colocar para carregar. E aí agora fica como sugestão, por que nós também não pensamos na modificação do nosso comportamento? A nossa bateria precisa ser recarregada, então o nosso sono precisa ser organizado. Nos preocupamos tanto com esse material, com essa coisa, né, que vai muitas vezes nos prejudicar, e por que a gente não faz isso com atividade física, com alimentação correta, com a higiene do sono, com leituras de qualidade, com mudanças de hábitos, né? A gente quer viver, certamente quando você orienta para os seus pacientes, a questão da longevidade. E o sono, para mim, é um dos principais nesse quesito para você ter uma longevidade, para você ter uma qualidade de vida, as boas relações. É verdade. E na prática, professor, o que a gente percebe no dia a dia, às vezes eu atendo um paciente de manhã, e a gente sabe que Teresina, como um polo de saúde, tem pessoas que vêm de outras cidades, de outros estados para cá. E muitas vezes, medindo a pressão, olha só, pessoal, na prática, mede a pressão, está lá 16/10. Eu disse, olha, lembra a última vez que mediu? Como é que tem sido as últimas medidas? Não, doutor, é porque eu saí de madrugada de casa e passei a noite viajando. Então, naturalmente, não dormiu bem. Sim. Isso é pontual. É alguém que não dormiu bem e que ali você tem uma constatação de que a pressão ficou alta. Então, você imagina isso feito de forma repetidamente, ao longo de dias, ao longo de anos. São picos de pressão o tempo inteiro, surgimento de arritmias e outras consequências que são realmente orgânicas, e que é isso que você falou, vai viver menos quem não dorme bem. Você falou que desde 2007 estuda o tema.
Então quase 20 anos aí. Exato. O que ele motivou? Já era psicólogo na época, Sim, começou a estudar sim. o tema. O que ele motivou? Por que ele chamou tanta atenção? Dentro da psicologia, o que eu precisava mudar, a modificação do comportamento do ser humano como um todo. E aí eu tive a oportunidade, através de colegas aqui, o professor John Fontinelli tem um laboratório na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e abriu as portas para ver. Renato, aqui nós temos modelo animal, modelo com o ser humano, e a oportunidade, a necessidade de fazer na prática, fazer ciência. Essa é a minha... E tanto que eu faço isso em sala de aula, a divulgação para com os alunos, a divulgação na sociedade. Onde é que posso chegar? Essa é a minha ideia. E o sono, enquanto modificador, é possível modificar. Eu vejo a prática técnicas de modificação do comportamento para a modificação também de ações no dia a dia e a melhora da qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. E é isso que me motiva todo dia. Que bom, professor, que tem estudiosos como você também se dedicando a isso. Seu time aí é um timaço. A doutora Deise, eu tive o prazer também de conviver com ela durante a minha formação lá no INCOI em São Paulo, de 2008 a 2011. Ela era fisioterapeuta lá. Isso. E para nossa grata surpresa, ela veio para Teresina para contribuir em diversas linhas aí, referência, né? Tem notório saber, título de notório saber relacionado ao sono. Então, Deise, vamos fazer ciência. A gente precisa colocar. E ela enriquece o livro com um capítulo sobre a questão da pesquisa. O sono e a pesquisa do sono. Tanto é que ela é fundadora da primeira Liga de Sono do Piauí. Eu, enquanto segunda liga, já na Universidade Federal e ela na Universidade Estadual. E o trabalho que é feito com os alunos, e os alunos hoje percebem o sono de forma diferente, graças às ações da professora Deise na UESP. Sua atividade na Universidade Federal atualmente? Hoje sou professor, docente do curso de medicina, tá? E aí trabalho com a psicologia médica e aí certamente eu consigo, até já conseguimos agora no curso de medicina de Floriano, já vai ter a disciplina de psicologia do sono, tá? E a gente com insistência em participações aí até então. E essa também nos outros cursos, tanto medicina de Picos quanto medicina de Teresina, já existe também a temática sono, ela é trabalhada dentro da grade curricular dos alunos. E uma queixa comum que eu vejo no dia a dia no consultório, às vezes o paciente vem por outro motivo fazer um check-up, ou mesmo fazer um acompanhamento, eu digo, doutor, passa um remédio para eu dormir, porque eu não estou dormindo bem. E eu sempre tento ter muito cuidado na resposta para que possa passar a informação como eu quero que ela receba, mas é assim, eu digo, olha, eu não posso lhe passar a medicação para o sono. Isso é tão complexo que precisa ser estudado. Não é uma medicação, não é um indutor do sono simplesmente, você vai tomar a medicação e naturalmente vai ter o efeito dele, vai produzir ali um relaxamento e um sono em si. Mas isso é multifatorial, né? Então, assim, dentro do seu estudo, e é uma queixa de muitas pessoas que não conseguem dormir bem, sobretudo em uma determinada faixa etária. Por que isso ainda é muito presente e a gente não consegue ter essa qualidade para a maioria das pessoas? Excelente observação a sua quando você coloca na questão dos... Hoje as pessoas elas estão se automedicando. E aí toma um remédio para dormir, toma um remédio para ficar acordado. E a facilidade nas farmácias, quando você anda naquelas gôndolas lá, você percebe, eita, deixa eu pegar o meu remedinho do sono. E aí você vê, será se de fato eu estou precisando daquela medicação? Eu sou grande, eu costumo dizer, eu sou grande, né? E aí a medicação que serve para mim não vai servir para você. Né? Tem toda uma farmacologia por trás daquilo ali, uma análise que é feita, que o profissional médico faz em cima daquilo ali do paciente. Coloco sempre, vou bater na mesma tecla da modificação de comportamento das pessoas. As pessoas elas querem a praticidade, elas querem instalar o dedo e que a coisa aconteça. Não é assim. Porque é muito rápido. As pessoas... Vamos para uma academia, vamos fazer atividade física, a sua caminhada está em dia, a tua alimentação está balanceada, você consegue à noite. Eu gosto sempre de colocar um quarto, tá? Fazendo aqui a ponte. O que tem que ter num quarto? Uma cama, uma refrigeração, uma rede, algo que você fique bem, um companheiro, uma companheira, seja quem for. Somente isso. As pessoas hoje transformaram o quarto, então lá tem um aparelho eletrônico, tem o celular, o tablet, a televisão, e está ali de frente. E isso compromete bastante o teu sono. Recentemente, a gente tem comentado aqui também no programa, o Ministério da Saúde, por exemplo, lançou novas informações o aumento da quantidade de pessoas obesas no Brasil. Apesar de que hoje existem novos tratamentos, aí, como a gente falou recentemente também aqui, das canetas emagrecedoras, mas as pessoas acham que vai tratar uma obesidade como uma mágica, que vai tratar uma dificuldade para dormir ou um tratamento de um sono adequado com a medicação com a mágica. E tudo exige esforço, né?
vale ressaltar de casos que necessitam de fato fazer uso medicamentoso, avaliado por um otorrino, por um psiquiatra, por um cardiologista. Esses casos, sim, é necessário fazer uso da medicação, mas via acompanhamento médico. Se não, as pessoas elas querem, já que passam. Um colega uma vez me disse, 3 da manhã estava online, e quando lembrou tinha que acordar às 7. Então ele dormiu 4 horas, 3 horas de sono, não teve um sono reparador, não chegou nos estágios corretos do sono, não sonhou. Ou seja, no outro dia, o cansaço, no trânsito, foi enfrentar um trânsito, está ruim. Então, se a gente perceber, é possível. A nossa preocupação tão grande em deixar o celular carregado para que eu fale em todas as redes no outro dia e poste minhas fotos, as pessoas elas correm. Essa mesma ânsia de deixar o celular carregado devia ser canalizada para uma ânsia tranquila de deixar teu corpo bem preparado para o outro dia estar tranquilo, né? Certo, correto. Alguns distúrbios, se é que a gente pode chamar assim, uma dificuldade de repente para manter um sono adequado em crianças e adolescentes? Eu vou bater pela 3ª vez na mesma tecla, tá? Então a orientação que nós sempre colocamos aos pais é que sentem com os filhos, orientem, justamente façam aquele cronograma. Os pais eles são pouco negociadores, eles impõem alguns impositivos, mas se sentam com seus filhos, orientam, mostra a higiene do sono, a cartilha do sono, www.absono.com.br. Você baixa lá a cartilha do sono de fácil acesso, onde você consegue perceber. Tem o mito das horas, né? Tem aí as pessoas elas colocam a hora de sono. E crianças, adolescentes, adultos, idosos têm um padrão de sono. Será se você de fato está com aquele sono adequado por aquele número de horas? Então, sempre vou dizer, orientando aos pais, a necessidade do sentar, de pedir uma orientação a um profissional do sono, tá? Enfim, profissionais de modo geral, de saúde, mas que trabalham com sono ficaria bem mais fácil, para tentar entender a dinâmica dessa criança, desse adolescente, e em cima daquilo ali melhorar também a qualidade. Seria uma relação participativa desse pai com esse filho, de uma boa relação, para que ele melhore. Ele consegue sim, com jogos, com interação, com controle do celular, com controle de sites, né? O uso abusivo, o tempo necessário que essa pessoa vai ficar. Se tem um controle, se tem uma boa relação, certamente vai tudo melhorar, vai ficar organizado, vai ter uma melhora da qualidade do seu sono. Aí, um ponto que a gente tem que puxar também, a questão da alimentação e questão da obesidade infantil, a dificuldade de algumas crianças, tá? Na questão alimentar, que isso também vai influenciar nesse sono. E aí a questão que a gente não pode deixar de falar, muito bem colocada, a questão dos adolescentes, crianças, o Congresso Nacional, a questão das horas de estudo, tá? O horário das crianças de entrar na escola também precisa ser revisto. As escolas, principalmente o público adolescente, algumas escolas aqui em Teresina já colocaram o ensino médio para o turno da tarde, que é o mais correto, tá? Visto que esses adolescentes têm uma dificuldade para acordar mais cedo. Então são essas mudanças que se a gente fizer na sociedade como um todo, e aí via Prefeitura, Secretaria de Educação de Estado, se fizer essas adaptações, certamente vai ter também essa melhoria e essa qualidade do sono vai chegar, principalmente nesse grupo, nessa faixa etária de crianças e adolescentes. Perfeito, professor. Olha só, e ficou bonita a capa, lindo, né? O Lucas Windsor, o nosso assessor, né, de uma qualidade tremenda, Lucas, ele conseguiu mostrar, se você olhar ali o lado, é um livro do Piauí, e aqui do ladinho tem todos o que te representa o Piauí, cultural, né? Do Piauí. Ficou linda a capa. Professor, parabéns pelo livro. Muito obrigado. Conheçam e esteja sempre aberto aqui o espaço para que a gente possa falar de temas relevantes como esse, os congressos, eventos. Ótimo. Aqui no Vida Mais a gente também cobre eventos na cidade, a gente faz questão de estar lá, os especialistas que no dia a dia vocês debatem isso, a própria Associação Brasileira de Sono, a né? Regional Piauí, que você atualmente é o presidente. Não, faço parte de um dos colaboradores. Da atual gestão. Isso, da atual gestão. Faço parte da atual gestão. A diretoria inteira está convidada para vir para cá. Muito obrigado. E a gente, é uma honra poder falar desse tema tão importante. Obrigado. À disposição. Tá. Obrigado. E você segue com a gente aqui no Vida Mais, porque o nosso intervalo é rápido e já já a gente está de volta. Imagine um curso de medicina que oferece experiências reais de cuidado desde os primeiros períodos. Existe, é o Unicet. O Unicet tem a maior diversidade de práticas acadêmicas do Norte e Nordeste do Brasil. Tem na sua estrutura um complexo ambulatorial, hospital e maternidade Santa Fé e um centro integrado de saúde próprios. E vem aí o Rancho Unicet, que vai integrar ensino, pesquisa, extensão e inclusão. Vestibular de Medicina Unicet, provas 18 de janeiro. Cada nascimento é o início de uma nova história. Um momento que transforma vidas e enche o coração de amor.
E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. O Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, é de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito a acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta com o nosso Vida Mais, nesse domingo de carnaval. E se você é daquele que está aproveitando bem a folia, se você é daquele que está mais em casa, aproveitando esses momentos para descansar, para relaxar, não importa. O importante é que nós temos esse nosso encontro aqui para falar do nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde. E não dá para falar em saúde sem falar em um bom acompanhamento, em um bom acesso, porque o ideal é que a gente nunca precisasse fazer um tratamento mais definitivo ou buscar-se médico apenas quando fosse para fazer um check-up, uma prevenção. Mas situações que a gente precisa de uma consulta ou de um exame ou de qualquer outro serviço em saúde, em preços econômicos, em uma rede credenciada ampla, você tem aqui a LogMed+. E eu chamo aqui a nossa amiga, nossa colaboradora, Ana Lígia, para falar, dar um recado aqui para vocês sobre a LogMed+. Confere. Oi pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre um roxinho que todos nós conhecemos, ou deveria conhecer. Talvez não seja aquele roxinho que vocês estão imaginando, mas estamos falando de LogMed+, um plano de acesso à saúde que cabe no seu bolso. Consultas, exames, telemedicina e uma rede de benefícios, tudo com preço acessível e sem burocracia. Assim como o roxinho que vocês já conhecem veio para facilitar a sua vida financeira, a LogMed+ veio para facilitar o seu cuidado com a saúde, porque cuidar da saúde também precisa caber no seu bolso. É isso, Ana Lígia. Por R$ 29,90 para 4 pessoas ou R$ 39,90 no Cajuína, você tem acesso a telemedicina 24 horas, reembolso de medicamentos até R$ 150, assistência funeral de até R$ 7.000 por titular. Isso não é um plano de saúde, é muito mais do que isso, é um plano de acesso geral e com muitos benefícios para você. Conheça e entre em contato aqui no 869-9930-6000 para também ser um associado LogMed+. O nosso Vida Mais está quase chegando ao final. Nesse domingo de carnaval, nesse domingo agradável, que muitos estão comemorando, estão revendo os amigos, brincando, temos que ter cuidado com os excessos, mas muitos de nós estamos mais resguardados, aproveitando para descansar. Mas independente de como você está passando esses dias, eu desejo muito que a gente tenha uma semana abençoada, uma semana ainda com esses dias de folga até a quarta-feira de cinzas, mas que a gente possa finalizar depois da semana trabalhando honestamente, com responsabilidade, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa mente, sendo útil para a nossa sociedade, porque afinal de contas a gente está aqui no mundo para isso, é para servir. Que você tenha nesse domingo também um momento de espiritualidade, um momento de gratidão, aproveitar a sua família, aproveitar os amigos, porque no fundo, é isso que a gente espera e é isso que a gente almeja com a nossa vida. Cuide-se, mantenha-se saudável, passe a semana bem, aproveite esses últimos dias de carnaval da forma mais responsável possível, porque no próximo domingo o nosso encontro aqui na Band é de 7 às 8 e eu te espero aqui nesse mesmo canal, no mesmo horário. Um abraço e até lá.
Programa Vida Mais. Oferecimento. Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed. Saúde fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.